Olá pessoal, tudo certo? Vou falar hoje sobre as férias em dobro, na verdade as novas férias em dobro. Quer saber sobre esse assunto? Fique comigo até o final do vídeo. E se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like. E se ao final for legal esse conteúdo, você compartilha com quem você acha que precisa saber dessa informação, beleza? Então vou falar sobre as novas férias em dobro. Por que novas, doutor? Porque existia uma forma antiga de se tratar esse assunto e foi alterada recentemente pelo STF, tá certo? Nós estamos em 2023 e o ano passado, 2022, ocorreram, essas mudanças e você precisa estar atento. Não é mais da forma que era aí durante esses últimos anos, perfeito? Então vamos direto ao assunto? Vamos lá. Novas férias em dobro, tá? Como que era antes? De repente você já ouviu falar, de repente até já se aplicou em alguma empresa que você trabalhou, em algum caso seu ou de algum colega. Então vamos entender como que era antes? Acontecia por duas situações essa penalidade. Que a empresa era condenada, incidia numa falta onde era compelida a pagar em dobro, ou seja, vezes 2 o valor das férias. Quando? Primeiro, quando ocorria o atraso no pagamento, tá? Então o atraso no pagamento ele gerava, tá? Isso antes gerava uma espécie de multa, uma condenação de pagar em dobro aquele valor de férias. Onde que estava previsto, esse atraso no pagamento? O atraso no pagamento estava prevista numa súmula 450 do TST. Tá certo? Então a súmula do TST ela foi editada trazendo esse texto, condenando a empresa que não paga no dia certo fazer o pagamento em dobro. E qual era então o dia certo? O dia certo está na CLT, que é, vou marcar aqui em caneta preta, a data do pagamento é até 2 dias antes do início. Tá certo? Então quando que a empresa deve pagar? 2 dias antes. A data mudou? Não. A data do pagamento, o limite de 2 dias antes, continua lá na CLT, tá certo? Agora, a condenação em dobro pelo atraso do pagamento estava na súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho. Perfeito? Então, essa é a previsão. Então, a empresa tem até 2 dias antes para pagar as férias, antes do início, e se não pagasse, a súmula do TST condenava essa empresa a pagar em dobro as férias, ok? Então, se a empresa pagasse, por exemplo, as férias no dia que o empregado começou, ela estaria condenada a pagar em dobro. Ela não poderia pagar, por exemplo, se o empregado começasse as férias dia 5, ela não poderia pagar depois do dia 3. O limite era até o dia 3, 2 dias antes. Perfeito? Ok. A outra hipótese é a não concessão no período. Então nós sabemos que quando o empregado ele é admitido na empresa, já deflagra o período aquisitivo, que são os primeiros 12 meses. Então eu vou colocar aqui primeiro período, primeiro período e segundo período, para vocês entenderem. O primeiro período nós chamamos de período aquisitivo, tá? E o segundo período, período concessivo, tá certo? Período concessivo. Cada período contém 12 meses, perfeito? 12 meses. Então o que acontece? Nesse período aquisitivo não há nenhum problema. O empregado ele vai conquistar o seu direito às férias. E quando termina o período aquisitivo, nós iniciamos o segundo período, que é o período concessivo. A multa, a penalidade para pagar em dobro está justamente aqui, quando a concessão não acontece dentro desse período aqui. A empresa tem, na verdade, o período de 12 meses após os primeiros 12 meses para fazer a concessão das férias. Não fazendo a concessão das férias nesse período, aqui a previsão está onde? Aqui a previsão está na CLT, tá? Na própria CLT está a previsão de que a não concessão das férias dentro do período concessivo dá ensejo o pagamento das férias em dobro, ok? Então vejamos, essas duas hipóteses era, na verdade, motivo de pagamento de férias em dobro para as empresas. Agora, como que está, Então, passado
essa parte explicativa, histórica para vocês, o que está valendo hoje, tá? Hoje, apenas a não concessão no período, tá certo? Então, o que gera multa ou a penalidade do pagamento das férias em dobro é apenas a não concessão no período. Por quê? Porque o motivo está aqui, tá? O STF, em 2022, declarou inconstitucional aquela súmula lá, ó. Olha só, essa súmula que dava direito ao empregado receber as férias em dobro pelo atraso no pagamento, o STF declarou inconstitucional. Então, ela não tem validade, tá? Ela foi riscada para fins de gerar efeitos para a empresa pagar em dobro. Não gera mais efeito, tá certo? Então, com a declaração da inconstitucionalidade dessa norma, a empresa não paga mais em dobro quando atrasa o pagamento. Isso quer dizer que, se a empresa pagar as férias no dia que o empregado sair de férias, não vai pagar em dobro. Quer dizer também que, se a empresa pagar as férias depois que o empregado sair de férias, também não vai pagar em dobro. Tá certo? Agora é considerada uma mera inadimplência. É um atraso de pagamento, tal qual acontece no pagamento do salário. Nós temos uma data estipulada, porém, se a empresa atrasa o salário, nós sabemos que não há condenação dela pagar em dobro o salário, porque atrasa, tá certo? Então aqui também no atraso do pagamento das férias, não há mais a condenação do pagamento em dobro. Nós temos visto alguns relatos de empregados que têm recebido as férias de algumas empresas, isso é totalmente errado, tá? Mas têm recebido as férias, o valor das férias no meio das férias, depois que já passaram 10, 15 dias de férias, tá certo? E o empregado pode cobrar em dobro? Não pode mais. Antes podia, agora não pode mais, tá certo? Então, com esse entendimento, nós conservamos apenas o pagamento em dobro caso o empregador, a empresa não respeite esse período aqui para a concessão. Então, qual que é a saída, doutor? O que eu faço? A empresa pode pagar quando ela quiser? Ela vai pagar. Se ela quiser estar isenta de qualquer penalidade, ela vai pagar dentro dos 2 dias antes. Se ela ultrapassar essa data prevista na CLT, que ainda está lá, se ultrapassar não vai ser penalizado em dobro. Ok, mas qual que é a solução que eu dou para você? Que ela pague o valor atualizado na data do pagamento, tá? Com multa, juros e correção. Tal qual acontece quando atrasa o salário. Atrasou o salário, era para pagar no 5º dia útil, pagou no 7º, no 8º dia útil. O que acontece? Deve fazer o pagamento, multa, juros e correção. Atraso de 13º, por exemplo, a mesma coisa. Atrasou, não pagou na data prevista estipulada em lei, vai pagar com multa, juros e correção. E não o valor básico principal, como se nada tivesse acontecido. Ok? Então é isso, saiba isso. Antes, esses 2 motivos davam ensejo ao pagamento em dobro, atraso no pagamento e não concessão no período. Hoje é apenas a não concessão para pagamento de férias em dobro. Perfeito? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.